Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula prática de PHP do seu curso de Programação Orientada a Objeto. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós chegamos na aula 12B. E se você assistiu a aula 12A, você sabe que nós vamos falar sobre polimorfismo. Essa é a primeira aula de polimorfismo, e agora a gente vai ver como implementar tudo que foi visto na aula 12A diretamente na linguagem PHP. Essa aula 12A foi bem explicativa, foi bem detalhada, então é importantíssimo que você tenha visto ela antes de assistir essa aula, porque a gente vai colocar em prática tudo aquilo que foi visto anteriormente. O que nós vimos anteriormente é que polimorfismo significa muitas formas, onde a gente tem o mesmo nome para fazer várias coisas. Nós vimos também que existem dois tipos de polimorfismo de uma maneira genérica. É claro que existem mais, mas esse curso é apenas introdutório. Mas a gente vai ver os dois tipos mais utilizados de polimorfismo: o polimorfismo de sobreposição e o de sobrecarga. Nessa parte 1, nós vamos ver apenas o de sobreposição, onde a gente utiliza também o nome override. E durante a aula 12A, nós criamos esse exemplo aqui, onde nós temos a classe animal e todas as suas subclasses. Eu tenho mamífero, réptil, peixe e ave. O que nós vamos fazer é trabalhar até esse ponto daqui diretamente no PHP. Então esse exemplo aqui eu vou tirar e eu vou colocar aqui do lado um código que vai ficar até o final, como sempre, como você já está acostumado. Esse aqui é o início do código, onde a gente tem a classe abstrata animal e também a classe mamífero que estende animal. Depois a gente vai fazer um dos outros. Então abre aí o seu NetBeans, ativa o seu servidor e vamos começar a implementar tudo isso em PHP. Então eu já estou aqui no meu ambiente. O que eu vou fazer é criar um projeto novo. Esse projeto novo vai ser uma aplicação PHP. Vamos clicar em próximo. Vamos dar o nome do projeto aqui para aula 12 e vamos finalizar. As pastas foram criadas e o meu código do index também. O que nós vamos fazer agora é criar a nossa classe animal. Então vou vir aqui em projeto, botão direito em cima de arquivo de código fonte, novo, classe do PHP. Nós vamos ter uma classe animal. Cliquei em finalizar e eu já tenho aqui a minha classe animal. Essa minha classe é abstrata, então vou colocar aqui na frente abstract. Nós temos os atributos protegido, peso, idade e membros. Então já está lá. E eu tenho 3 métodos abstratos. Então vou botar aqui, ó, abstract function, locomover, function, alimentar e emitir som. Tudo abstrato. Você percebe aqui que eu não tenho nenhuma codificação, isso porque ele é uma função abstrata, né? Se eu tirar, por exemplo, o abstract daqui, ele vai começar a dar erro porque eu só posso criar métodos abstratos dentro de classes abstratas. Para de dar erro. Vamos salvar aqui tudo. Então já criei aqui a minha classe animal. Agora o que nós vamos fazer é criar a classe mamífero, como está ali do lado. Então o botão direito em cima de arquivo código-fonte, nova classe do PHP, mamíferos. Lembrando que não tem acento. Finalizar. E a minha classe mamífero também está aqui. Mamífero tem cor do pelo, privado, e ele também extends animal. Por estender animal, ó, ele já me deu um aviso aqui. Esse aviso é de que eu tenho que implementar os métodos abstratos. Já implementei aqui os métodos abstratos. Lembrando que no PHP eu não tenho nenhuma palavra para fazer a sobreposição. A sobreposição é feita automaticamente. Também vou criar aqui o método getter e setter. Então, o botão direito, inserir código, getter e setter, do cor do pelo. Também vou fazer o mesmo aqui para animal, eu já esqueci, né? Vou vir logo aqui, botão direito, inserir código, getter e setter, de todos eles, também está feito lá. Então, já tenho aqui mamífero. Por ele estender animal, eu sou obrigado a implementar os métodos aqui, os abstratos. Aqui eu vou escrever na tela um parágrafo, que é se alimentar mamando. Só olhar lá no lado. Está um pouco fora de ordem, mas é por conta do NetBeans aqui. Emitir som, vou fazer um parágrafo, som de mamífero. Locomover é correndo. Então está exatamente o que eu fiz ali na lateral. Então nós já fizemos o código aqui da classe animal, que é abstrata, e do mamífero, que é filho da classe abstrata animal. Agora nós vamos partir para mais um código. Agora a gente vai partir para a classe réptil, que a gente vai desenvolver também em PHP. O procedimento é exatamente o mesmo. Nós vamos vir aqui em projeto, arquivo de código-fonte, novo, classe réptil. Vamos clicar em finalizar. Vamos fazer com que réptil tenha private cor-escama, estou aqui na frente, cor-escama é um atributo, e ele também extends animal, da mesma maneira.
ele vai dar erro aqui e eu vou implementar todos os métodos abstratos. Tá lá, tá feito. Uma coisa que eu vou fazer aqui em mamífero, que eu esqueci, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, require once animal.php, para eu poder fazer a ligação aqui. Vou fazer a mesma coisa com réptil, require once animal.php. Já que eu vou utilizar a classe animal aqui, eu vou dar um require once para ele poder adicionar o código. Então eu tenho aqui a cor escama, todos eles sobrepostos. Vamos fazer um eco aqui. Eu vou deixar esse aqui no Ctrl+C, Ctrl+V, para ele facilitar a minha vida. O se alimentar do réptil é comendo vegetais. Emitir som do réptil, som de réptil. Locomover do réptil é rastejando. Também vou criar o getter e setter aqui, inserir código, tá aqui, tudo feito. Feito com réptil, agora chegou a hora da próxima classe, que é a classe peixe. Na classe peixe, eu também vou ter cor escama e ele também tem um método adicional, que é o soltar bolha. Vamos fazer isso. Vamos aqui em projeto, arquivo de código-fonte. É meio uma repetição das coisas, vocês estão percebendo, né? Então, peixe, depois vai me dizer que é difícil. Aqui na classe peixe, também vou dar um require once do animal, porque peixe extends animal. Também tem um atributo private cor escama. Vou adicionar aqui as implementações dos métodos. Vou também implementar aqui o getter e setter do atributo que foi escolhido ali. E eu também tenho um function soltar bolha, que vai ser soltou uma bolha. O se alimentar do peixe é comendo substâncias. O emitir som do peixe é peixe não faz som. O locomover do peixe é nadando. Então já tenho aqui todos os meus métodos e atributos devidamente implementados para peixe. Salvar tudo. E por fim, chegou a hora da gente implementar a última classe, que é a classe ave. Nessa classe, a gente também tem um método adicional, que é o fazer ninho, e o resto é tudo igual, né? Eu tenho o cor da pena e tudo mais. Vamos fazer aqui. Mais uma vez, tudo muito repetido. Vamos criar uma classe, agora é a classe ave. Nessa classe ave também require once animal.php e nós vamos criar aqui o atributo private, a cor da pena. Ele também ave extends animal. Mando implementar todos os métodos abstratos, já tem aqui tudo organizado. O se alimentar da ave comendo frutas. Emitir som, vou botar som de ave. E o locomover de uma ave é voando. Também vou implementar aqui o método getter e setter, tá lá. E eu também tenho aquele método fazer ninho, que é para escrever na tela, construindo um ninho. Foi exatamente o que a gente colocou aí do lado, acrescentando o getter e setter, que a gente não coloca por questões práticas. Vamos salvar tudo. E agora chegou a hora da gente fazer o nosso index, para a gente poder criar os objetos e começar a trabalhar com eles. O que eu vou fazer aqui é ligeiramente resumido em relação ao que a gente fez na aula conceitual. A gente vai botar em prática aqui e você vai conseguir entender melhor como funciona o polimorfismo. Logo de cara no index, eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui primeiro, a gente vai ter que dar um require once em cada uma das classes que não animal, né? Eu vou botar aqui require once mamífero, já que eu quero utilizar mamífero. Require once réptil.php. Também vou fazer para o peixe.php. E por fim, vamos adicionar a chamada para ave.php. Agora a gente vai poder começar o nosso programa. Isso aqui foi só o preparativo. Agora a gente vai começar o seguinte. Vou tentar criar um animal aqui. Vou fazer aqui, ó. A new animal. Que no caso ele vai dar um erro. Olha lá, ó. A classe abstrata animal não pode ser instanciada. Isso porque, né, animal é uma classe abstrata e eu não posso criar objetos de classe abstrata. Então vou tirar aqui. Vamos criar um mamífero aqui. Criar M é um new mamífero. Deixa eu criar. Eu posso fazer, por exemplo, M, vou chamar o método setPeso para 33.5, por exemplo. Posso fazer com que o M chame o método locomover. Então, se eu chamar o método locomover, olha só, vou salvar, vamos abrir no navegador aqui, escolher o navegador, vamos dar play e ele vai executar lá, ó, correndo. Isso porque ele é um mamífero. Um mamífero se locomovendo, ele corre. Vamos fazer, por exemplo, aqui, em vez de só mamífero, eu também vou criar uma ave. New ave. Então tem uma ave aqui
Se eu mandar a ave se locomover, você vê aqui, ó, eu chamei o mesmo método, locomover, locomover. Só que as respostas vão ser diferentes, ó. Um vai correndo, que é o mamífero, e o outro vai voando, que é a minha ave. Esse é o conceito básico do polimorfismo de sobreposição. O locomover, aqui, ó, na minha classe animal, eu tenho o locomover, só que ele é abstrato. Todos os outros, eles adicionaram uma implementação para o locomover. Ele tem exatamente a mesma assinatura. Então, ó, public function, locomover, public function, locomover, public function, locomover, e também na ave eu também tenho public function, locomover. É sempre a mesma assinatura. O polimorfismo de sobreposição, ele utiliza a mesma assinatura da minha classe mãe. E ele simplesmente sobrepõe, gerando um resultado diferente. Eu posso fazer, ó, vou fazer só mais um aqui. Um réptil está ali, e eu posso fazer um réptil se locomover. Olha lá, R, locomover. São 3 chamadas para o mesmo método, locomover, locomover, locomover. Só que são objetos de classes diferentes, onde eu estou utilizando o polimorfismo. Então, vou salvar aqui e vamos locomover. Ó. Um mamífero corre, uma ave voa e um réptil rasteja. Se eu fizer a mesma coisa para o peixe, ele vai nadar. Viu como foi simples a gente criar o polimorfismo utilizando as classes bases? Só que tem um porém. Você está fazendo o curso em vídeo, então a gente não para no básico. Lembra do exemplo aqui embaixo? A gente vai dar uma aprimorada nele. A gente ampliou ele durante a nossa aula conceitual, acrescentando subclasses das subclasses de animal. Então a gente criou um terceiro nível de herança. Então eu acrescentei canguru, cachorro, cobra, tartaruga, goldfish e arara. Eu também coloquei atributos e métodos dessas novas classes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar cada uma dessas classes, canguru, cachorro, cobra, tartaruga, goldfish e tudo mais, eu vou criar automaticamente aqui para você, para a gente poder acelerar a aula, eu vou criar só a primeira e as outras eu vou criar automaticamente, eu vou dar um corte no vídeo e você vai fazer aí na sua casa. Então vamos começar pelo canguru, então vamos lá, vou criar botão direito, uma nova classe, canguru. Na classe canguru, ela vai extends, ó, mamífero, não é isso? Tá lá, então eu vou ter que dar um require once, mamífero, para poder dar uma incluída aqui. Então, já criei o canguru. Vou fazer o mesmo procedimento para todas as outras classes. Então, olha só, eu criei o canguru, cachorro, cobra, tartaruga, goldfish e arara. Se você lembrar, o canguru é um mamífero, o cachorro também é um mamífero, então extends mamífero, e eu tenho que dar um require once para mamífero. Cobra é um réptil, então extends réptil, e eu vou dar um require em réptil.php, para a gente fazer a hierarquia de carga aqui das nossas classes. Tartaruga também é um réptil, vamos adicionar, dado com maiúsculas e minúsculas, né? Goldfish é um peixe, então vamos require once, peixe. E arara é uma ave, extends ave. Então nós vamos aqui, require once, ave, PHP. Então já está feito toda a minha herança. Posso salvar isso tudo. E eu já posso no meu código principal, no meu index, aqui ó, vamos fazer algumas adições aqui, tirar essas exibições. Vou dar um require once aqui em cada um deles. Vamos fazer para canguru, cachorro. Percebe que eu uso sempre a facilidade que ele me dá de autocomplemento, né? Sempre que eu posso, eu facilito aqui. Se você está achando que são muitas linhas, na verdade é só uma repetição, né? Eu poderia fazer tudo na mesma linha, mas vamos fazer separadinho assim para ficar mais organizado. E por fim, arara. Então o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Vou criar aqui um mamífero, uma ave e um réptil. E eu vou criar aqui alguns exemplares. Vou criar um canguru. Vou chamar aqui de canguru. Vou criar também um cachorro, chamei de cachorro. Vou criar também uma tartaruga, beleza. Depois eu posso usar qualquer um deles. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Se eu chamar o M locomover, essa é a locomoção do mamífero, eu também vou mandar o canguru se locomover, canguru é C, e também vou fazer o cachorro se locomover, K. Agora, no momento em que tá, ó, cachorro não tem nada, canguru não tem nada, e a tartaruga também não tem nada. Então ele vai herdar tudo da mãe. Então se eu vier salvar aqui, vamos atualizar. Então eu tenho ó, correndo, correndo e correndo. Isso porque aqui no meu código principal eu mandei um mamífero, um cachorro e um canguru se locomover.
Vou mandar a tartaruga se locomover também. Tartaruga, locomover. Também não tenho nenhuma implementação extra para tartaruga. Vamos atualizar aqui. Então, ó, o mamífero, o canguru e o cachorro têm o mesmo comportamento e a tartaruga tem um comportamento diferente, mesmo eu chamando o mesmo método, a locomover. Só que é o seguinte, agora eu vou querer com que o meu canguru se locomova mais rápido. Isso porque o canguru não se locomove correndo. Então, o que eu vou fazer é pegar a mesma assinatura aqui do mamífero, na locomover. Então, vou pegar isso aqui, ó, a mesma assinatura, copiei, vou vir aqui no canguru, vou colar, isso é, eu vou sobrepor, né, eu estou sobrepondo o locomover, já que eu estou com a mesma assinatura, em vez de correndo, saltando, tá lá. A minha tartaruga, ela não se locomove rastejando, então eu vou também substituir o locomover e a tartaruga vai andando bem devagar, como eu fiz no exemplo lá. Vou salvar tudo e olha aqui no index. Antes, o que ele estava fazendo? Ó, mandei 4 animais se locomover. E eles se locomoveram da seguinte maneira, correndo, correndo, correndo e rastejando. Mamífero, canguru, cachorro e a tartaruga rastejando. Agora eu tenho mamífero, canguru, já foi saltando, já modificou o comportamento dele porque eu sobrepus. O cachorro, como eu não sobrepus, ó, o cachorro eu não tem nada. O cachorro continua sem nada. Então o cachorro, ele vai se locomover da mesma maneira que o mamífero, que é esse primeiro aqui. E a tartaruga, na hora dela se locomover, ela não se rasteja mais, ela anda bem devagar. Viu como é simples? Então eu consigo sobrescrever um método caso ele tenha a mesma assinatura. Eu tenho que sobrescrever em outra classe, né? Então eu não consigo fazer polimorfismo sem herança. Pelo menos o polimorfismo de sobreposição, porque para sobrepor um método, ele tem que ter a mesma assinatura, e ele não pode ter a mesma assinatura na mesma classe. Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos fazer emissão de sons. Então, por exemplo, ó, eu tenho um mamífero, uma ave, um réptil, um canguru, um cachorro, uma tartaruga. Vamos fazer um mamífero emitir som e vamos fazer um cachorro é K, né? Emitir som. Se eu fizer o mamífero emitir som e o cachorro emitir som, eles vão emitir o mesmo som, que é o som de mamífero. Olha lá, som de mamífero. Tanto para o mamífero quanto para o cachorro. Só que a gente sabe como é que um cachorro emite som. Então nós vamos sobrepor esse método de emitir som. O que eu vou fazer é o seguinte, ó, emitir som aqui. Vou vir no mamífero, vou pegar o emitir som com a mesma assinatura, vou copiar, vou trazer ele aqui para o cachorro. No cachorro, eu vou sobrepor ele, então estou sobrepondo, emitir som. Em vez de som do mamífero, eu vou fazer au, au, au. Então tá lá. Então na hora em que eu executar, eu tenho lá o mamífero tem um som normal e o cachorro au, au, au. Eu tenho um canguru também, ó. Meu código principal, eu também tenho um canguru, que é C. Então eu vou fazer o C também emitir som. O canguru, eu não sobrepus o emitir som. Aqui no meu canguru, ó, eu só sobrepus o locomover. Então, o emitir som do canguru tem que ser igual ao emitir som do mamífero, que é a mãe dele. Vamos salvar tudo, atualizar. Tá lá, ó. Esse aqui é o emitir som do mamífero, esse aqui é o emitir som do canguru e esse aqui é o emitir som do cachorro. Você entendeu esse conceito de polimorfismo? Eu consigo gerar polimorfismos em múltiplos níveis. Cada vez que eu quiser sobrepor um método, eu tenho que ir numa classe filha e sobrepor o método da sua classe mãe. Eu espero que isso tenha ficado bem claro e eu espero que você bote em prática. Se você passou essa aula toda assim, tipo, olha só, funcionou, olha, agora eu entendi, e você não botou em prática, você ainda não apanhou o suficiente da linguagem. Às vezes você vai esquecer um comando, vai esquecer uma palavra, e você só vai acostumar se você colocar isso em prática. Esse exemplo que a gente está criando agora, esse exemplo que a gente criou agora, vai ser utilizado na próxima aula, que é a aula 13. Se você percebeu, eu não fiz todos os códigos que eu previ na aula 12A. Então você vai ter que complementar aqui com os atributos. Ó, o canguru tem atributo, tem 2 métodos a mais, o cachorro também tem método a mais. Então nós vamos implementar tudo isso e a gente vai ter que trazer isso tudo pronto para a próxima aula, que vem na semana que vem. Porque essa aqui, infelizmente, chegou ao fim. Eu espero que você tenha entendido o conceito de polimorfismo, colocado em prática e entendido o que é a sobreposição. Então a gente viu o primeiro polimorfismo, que é o polimorfismo de sobreposição. Agora, nós vamos partir na próxima aula para o polimorfismo de sobrecarga. E como é que você fica sabendo que saiu a próxima aula? Olha aqui do lado, ó. Se você assinar o canal e depois de assinar, clicar lá no sininho que aparece do lado, você vai ser avisado no seu celular diretamente que saiu um vídeo novo.
Ou então, toda segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, às 11 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Então você pode voltar, sinta-se à vontade para voltar e trazer seus amigos como inscritos no canal para assistir aulas de qualidade. Você também pode acessar a playlist, pode clicar aqui em cima no izinho de interatividade e ver todas as playlists que a gente separou aqui. Acesse o canal, acesse o cursoemvideo.com, que é o nosso site, onde a gente também tem cursos lá para organizar as playlists que estão no YouTube. Então é isso, pequeno gafanhoto. A gente se vê na próxima aula com a segunda parte de polimorfismo. Um forte abraço, pratique bastante e até a próxima!